Bom dia, pessoal! Estamos aqui hoje para mais um webinar, onde vamos falar um pouquinho sobre como reforçar a segurança do seu ambiente. Peço um pouquinho de paciência, vamos esperar aqui cerca de 2 a 3 minutos, até que todos entrem, tomem seus assentos, busquem um cafezinho, uma água e iniciaremos em 2 minutos. Obrigado. Bom dia, pessoal! Espero que todos estejam me escutando. Vamos então ao nosso webinar. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre como reforçar a segurança do seu ambiente. Espero que todos estejam me escutando. Vamos lá. Alguns lembretes importantes antes de iniciarmos. Essa é uma sessão pública, então, por favor, mantenham os seus microfones em mudo. Tá? Perguntas vocês podem fazer a qualquer momento na janela bate-papo do lado esquerdo do link. Ao final da apresentação a gente pode abrir perguntas por áudio, fiquem à vontade em fazer toda e qualquer pergunta. Perguntas não relacionadas ao tema, reservo o direito de responder se houver tempo, ok? Bom, nossa agenda para hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios e as tendências com relação à segurança. Quais são as medidas que a gente vai tomar para reforçar a segurança, as soluções que a gente pode utilizar, recursos e partimos então para uma demonstração mais aprofundada. Perfeito? Muito bem. Um pouquinho sobre o apresentador. Então, eu sou o Fábio Melo, consultor sênior aqui na Unirede, uma carreira de mais de 20 anos em TI, trabalhando com infraestrutura, com gerenciamento, entre outras coisas, algumas certificações de mercado e os meus contatos ali. Por favor, não hesite em nos contatar, fabio.melo@unirede ou no portal unirede.net. Ok?
Lembrando que a Unirede ela é uma empresa especializada em gestão de TI, está no mercado aí há mais de 15 anos, né, desde 99, opa, errei as contas aqui, mais de 18 anos, certo? Atuando então principalmente junto a clientes do segmento varejo, tá? Mas não necessariamente varejo, e sim toda e qualquer empresa. Hoje a Unirede ela está presente em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e também fora do Brasil, nos Estados Unidos. Tá? Também temos uma operação nos Estados Unidos. Tá? Nossos parceiros, nossos principais clientes, vocês consultam, todos os clientes vocês consultam no portal Unirede, na guia clientes. Tá? Aqui alguns dos clientes da Unirede do varejo nacional. Entre elas, Renner, Zafari, Panvel, Lebes, Globo.com, entre outros. Tá? A lista completa você acessa no portal da Unirede. Tá? Nossos parceiros, lembrando que a Unirede é uma empresa que entrega soluções de ponta a ponta, desde a infraestrutura, data center e o endpoint, aonde contamos aí com alguns parceiros de negócio, dentre eles Quest, Microsoft, VMware, Dell, Zabbix, entre outros. Tá? Então, certamente a gente vai conseguir auxiliar vocês nas suas demandas. Tá? Bom, o que vem pela frente? Nas próximas semanas, então, hoje estamos apresentando como reforçar a segurança do seu ambiente e nos próximos webinars, a partir do mês de agosto, a gente passa a fazer webinar a cada 15 dias. Tá? Sendo que no próximo vamos falar de relatórios avançados, como é que eu consigo extrair mais informação a partir do case, a partir das soluções de inventário e de implantação. Como é que eu faço para gerenciar além do inventário? Né? O que existe além do inventário? O que eu posso fazer? Então, esse é um assunto bem interessante que eu consigo potencializar as funcionalidades através de algumas dicas e truques. Tá? Partindo para a integração, então vamos falar um pouquinho da integração de case com ferramenta de monitoração Zabbix. É uma ótima ferramenta de monitoração, onde a gente consegue aí integrar e extrair muito mais, ter o gerenciamento muito mais controlado. Tá? E por último, vamos falar de ativos, né? Gerenciar ativos de forma inteligente. Né? Planilhas, esqueçam planilhas, né? Vamos colocar tudo isso dentro de uma única solução para que você tenha o controle total. Ok? Então essa é a nossa agenda, fiquem atentos aí aos próximos eventos. Para que todos estejam situados do que a gente está falando, recentemente saiu diversas notícias, né, e aqui eu trago a questão dos ransomwares que atingiu aqui a partir do mês de... Aliás, os ransomwares, ataques de ransomwares, ataques de trojans, vírus, aconteceram aí ao longo de toda a vida da informática. Mas, recentemente, a gente teve diversos eventos globalmente e que teve forte impacto. Tá? Dentre eles, os eventos de ransomware, entre outros. Tá? Malwares, infecções, vírus, vulnerabilidades e assim por diante. Então veja que o noticiário está cheio de notícias de problemas de segurança. Ok? Bom, além do que a gente tem, então, nos noticiários, do que a gente sabe que acontece nas empresas, a gente também tem as tendências de mercado, certo? Onde você tem aí uma explosão de dados, você tem a quantidade de dados gerados diariamente é astronômico. Até não sei mensurar quanto é que é 2,5 quintilhões. É muita informação, certo? E você tem que gerenciar tudo isso. Né? A questão, além de gerar um absurdo de informações, a gente tem também a pressão por conformidade. Cada vez mais é necessário que as organizações mantenham o controle da regularização, regulamentações do uso, da conformidade, com relação a licenciamento, com relação à utilização do software, as questões legais, a responsabilidade quanto ao usuário.
certo? No outro extremo, nós temos então a explosão de dispositivos, a quantidade de dispositivos que hoje você tem dentro da empresa, né? E fora da empresa, claro, né? Você tem o smartphone, você tem o tablet, você tem os computadores, os diversos tipos de computadores, desktop, notebook, servidores, né? IoT, né? Entre outros. É importante você saber onde eles estão, o que eles estão fazendo, né, a quem está associado, o que fazer com eles. E, no extremo, né, cutucando tudo isso, a gente tem o aumento das ameaças, obviamente. Né? Aumento de dados, aumento de dispositivos, logo vamos ter aí o aumento das ameaças também. Certo? Com também números astronômicos, a quantidade de programas maliciosos, a quantidade de infecções espalhadas, propagadas pela web, quantidade de URLs maliciosas que são detectadas aí pelos filtros de conteúdo, anti-spam e assim por diante. Tá? Olha só, essa informação, esse cenário foi originado através de uma pesquisa da Dell lá de 2015. Imagina só, em 2015 tínhamos isso, então aumente isso em pelo menos 30% aos dias atuais, tá? No mínimo, ok? Bom, falando um pouquinho das ações para reforçar a segurança. E aí não é eu, Fábio Melo, que estou falando sobre isso, e sim embasado por um órgão que fomenta a segurança na internet, né, que é o CERT, onde eles têm publicados através da cartilha de segurança da internet, disponível ali no site cartilha.cert, uma série de recomendações que é interessante você seguir. Tá? Manter os programas instalados nas últimas versões, remover programas antigos, aplicar atualizações. Então, veja que são diversas ações que, embora saibamos, né, como você tem volume, como você tem uma série de atividades para serem realizadas diariamente, você acaba deixando de priorizar. Né? Utilizar as configurações de segurança disponíveis no sistema operacional, cuidar ao manipular arquivos, proteger os dados, o backup. O que mais que tem além do backup? Manter os computadores com a data e hora corretos, né? Às vezes é uma coisa simples, mas que faz total diferença. Né? Ter o disco de recuperação, ter os programas, usar programas originais apenas. Tá? Cuidados ao instalar aplicativos desenvolvidos por terceiro. Então você tem uma série de ações que você precisa fazer, restringir a superfície de ataque através da restrição de acesso, né? Que na maioria das vezes você tem normalmente nos sistemas operacionais pelo menos 3 tipos de contas de usuário, né? Administrador, usuário. Então fica aqui o link para vocês consultarem a cartilha e pensarem um pouquinho mais sobre medidas amplamente difundidas aí e publicadas pelo CERT. Tá? Então, fica a dica. Mas agora voltamos ao cenário empresarial. Tá? Como é que eu posso endereçar todas essas questões utilizando ferramentas? Porque, beleza, eu tenho então que instalar softwares somente os homologados. Mas como é que eu vou fazer isso quando eu tenho 100 computadores, 200 computadores, 1000, 5000 computadores, certo? Eu tenho que ter o auxílio de uma ferramenta, ser apoiado por uma ferramenta. E aí é o que eu trago para vocês hoje. Apresentar e reapresentar, claro, algumas funcionalidades do Case Sistema de Gerenciamento e do Case Sistema de Implantação, conhecido como SDA, que refere-se ao K2000, né, Sistema de Implantação, e o SMA, Sistema de Gerenciamento, que vai ser o K1000. Então, como é que eu posso endereçar a questão da segurança? Por exemplo, padronização nas minhas instalações. Começa do momento que você instala a máquina ou reinstala a máquina. Então você vai implantar os sistemas operacionais, seja por script, seja por imagem, padronizado. Somente os softwares necessários. Né? Recentemente aí teve um fornecedor que a partir do software que vinha na máquina tinha uma vulnerabilidade. E é muito comum, claro, acontecer. Mas, enfim, estava sendo explorada
por atacantes. Tá? Então é importante você remover esses softwares, né? Então fazer o ambiente controlado desde o início, padronizado. Tá? Então o K2000, né, o SDA, vai poder auxiliar você nessa demanda através da implantação de imagens. Vamos ver. Mais alguém está com o áudio cortando? Vamos ver, tem mais gente. Normal, normal. O tubo está entupido do teu lado. Perfeito. Vamos seguir aqui então. Então, obrigado aí pelo feedback, pessoal. Vamos lá. Então é importante a gente padronizar a partir do momento da implantação da máquina. Instalar o sistema operacional, as aplicações, a configuração das aplicações. E aí é importante, não basta simplesmente instalar a aplicação. Você precisa configurar a implantação. Certo? Você precisa ter as configurações corretas de acordo com os requisitos de segurança. Né? Então, planeje a configuração. A partir do momento que a máquina está instalada, implante os patches, né? Implante as atualizações de segurança. Né? Desde o momento da implantação, não aguarde ele baixar da internet quando a máquina estiver disponível, Não, a partir do momento que a máquina foi instalada, aplique atualizações. Né? Ainda mais se a máquina estiver em rede, né? Porque você pode ter sempre uma máquina que já está comprometida, que pode dar origem, então, a um ataque massivo. Tá? E conte ainda com a console de recuperação. Tá? Então, esses são recursos dessa ferramenta do sistema de implantação, o SDA. Tá? E no SMA, ou seja, o K1000, que faz toda a parte que vai poder te apoiar nas ações quanto ao inventário. O que eu tenho de software instalado nos meus equipamentos? Quais são o hardware que eu tenho? Será que foi adicionado hardware? Será que foi removido? Será que eu estou com a última versão do software? Então, é importante, com relação à segurança, você utilizar as últimas versões dos softwares. Ah, mas essa é a versão padrão. Bom, reveja no seu planejamento para que periodicamente você distribua, né, você coloque nas máquinas a última versão do software. Ah, mas fazer isso vai ser trabalhoso, né? Não tenho mão de obra para fazer. Então, justamente, contar com uma ferramenta de gerenciamento vai te facilitar a vida nesse sentido. Então, você vai poder, então, publicar esses softwares homologados, distribuir os softwares, ou seja, empurrar esse software para a máquina do usuário. Além disso, vou poder controlar esses softwares. Por exemplo, este software não deve mais ser executado. Então, antes de desinstalar o software, eu posso bloquear a execução. Tá? O usuário vai tentar usar o software e vai aparecer um pop-up na tela de que o software que ele está tentando usar não é permitido. Tá? Por exemplo, né? Posso usar isso para diversas razões. Para questões de segurança, para questões de produtividade, né? Conformidade. Monitoramento, né? Embora o SMA ele não seja uma ferramenta de monitoramento de real time, eu consigo monitorar, por exemplo, os logs, os registros dos meus servidores. Isso é uma coisa útil, porque boa parte dos problemas que acontecem no ambiente de vocês está registrado nos logs. E nem sempre a gente fica de olho nos logs. Né? Parou de funcionar, você vai lá, né, mexe o mouse, sacode. Em alguns casos, o usuário vai lá, bate na tela, né, mas ele não vai, de forma alguma, abrir o log de eventos e procurar o que é esse log critical, o que é esse log warning. Né? E isso funciona, o monitoramento de servidores, ele funciona tanto para Windows quanto para Linux. Né? Eu vou poder buscar, por exemplo, logs do application, do system, do security.
né? E aí depois eu vou falar mais na frente um pouquinho sobre os logs, né? Eu posso, por exemplo, habilitar a auditoria e ficar investigando, por exemplo, tentativas de acesso, mas também os acessos, né? Não basta só as tentativas. Saber as tentativas, beleza, significa que eu estou tranquilo, tentaram e não conseguiram, né? Mas eu tenho que me preocupar também com as vezes que conseguiram, né? A questão da integração com a Dell é um outro recurso que já vem desde o momento que foi adquirido pela Dell. A questão de você gerenciar as atualizações. E aqui é muito importante para a questão da segurança do ponto de vista de disponibilidade. Quem de vocês aplica manualmente, né, e por livre e espontânea vontade, atualizações de BIOS, atualizações de firmware, né? A firmware da controladora, a firmware do HD, né? A gente nem faz isso, né? Mas é importante por questões de segurança para não perder os dados. Algumas vezes, aliás, hoje, na maioria das vezes, o equipamento ele não é só o hardware, né? Ele é o hardware mais o firmware mais o software que fazem com que aquele sistema computacional funcione. Então é importante você manter atualizado também, né? As atualizações do hardware. Tá? Na parte de segurança, tá? Especificamente, a questão dos patches. Né? Boa parte, aliás, mais de 80% dos problemas de vulnerabilidade e invasões que se tem sofrido estão relacionados a patches não aplicados. Tá? Então é importante no seu ambiente que você aplique as atualizações e, melhor ainda, que você saiba quão exposto você está. Tá? Será que aquela aplicação, eu não tenho atualização para ela, mas será que ela não deveria ter sido atualizada? Não deveria estar utilizando a versão 2017, que já não tem mais o bug, que não tem mais a vulnerabilidade? Certo? Promover auditorias e fiscalizações de segurança. Como é que está o meu ambiente hoje, né? Por exemplo, dependendo do tipo de negócio de você, eu posso fazer o scan de vulnerabilidade, aonde eu vou poder percorrer mais de 9.000 vulnerabilidades conhecidas, depois eu vou mostrar ali na sequência, vulnerabilidades conhecidas pelo CVE, a entidade mundial que cataloga e publica vulnerabilidades conhecidas, e aí ele vai verificar, por exemplo, eu tenho senhas fracas, eu tenho configuração não aplicada, eu tenho um patch não aplicado, versões conhecidas com vulnerabilidade, e assim por diante. Eu posso ter, então, uma radiografia, eu não vou dizer radiografia, mas, enfim, eu posso ter o cenário identificado do meu ambiente, certo? Do que está... Quais as vulnerabilidades que eu tenho que tratar imediatamente. Algumas delas eu vou conseguir sanar, outras delas eu vou ter que mitigar, eu vou ter que isolar o risco ou conviver com o risco, né? Por exemplo, eu tenho um software que ao conectar com a internet e eu preciso daquele software. Bom, a solução é cortar a internet, entre outras coisas, tá? Claro que aí a criatividade fica solta. Atualizações automáticas, então além dos patches também aplicar atualizações de softwares. Tá? Na questão da conformidade é importante gerenciamento de políticas, né? Garantir, por exemplo, eu preciso garantir que as portas USB de armazenamento estejam desativadas, ou seja, eu permito dispositivos de entrada, mas não permito um pendrive, não permito um HD externo. Certo? Então, isso faz parte da política de segurança. Eu posso, então, implantar esse tipo de recurso. Certo? Posso aplicar políticas de configuração, como, por exemplo, ativar o firewall, configurações do proxy no navegador, entre outras coisas. Chaves de registro. Tá? Então, você pode aqui gerenciar a conformidade, aplicando atualizações, verificando, checando. Tá? Relatórios, muito importante, além de tudo isso, é importante você ter relatórios, ter informação pronta, imediata, de como está o seu ambiente. Tá? Eu falei da verificação de Open Vulnerabilities, né, OVAL.
Tá? E apoiando você em todas essas ações, a gente conta com a parte de suporte, ou seja, onde eu vou ter uma base de conhecimento, onde eu vou ter o Service Desk, que vai poder ser utilizado tanto para TI, quanto para os outros departamentos da empresa. Lembre-se, quando você... O Service Desk, ele não é só para TI, ele pode ser usado para manutenção, para o departamento administrativo, para o departamento de compras, facilities, enfim, não existe limites, tá? Se hoje uma comunicação ela inicia a partir do envio de e-mail, uma solicitação de algo a partir de e-mail, isso tem 100% de chance de ser colocado no Service Desk. Para quê? Para que você tenha tempo de resposta, caia na pessoa correta, meça a produtividade, tenha respostas automáticas, catálogo de serviço e assim por diante. Tá? Alertas e não esquecendo que hoje todos vocês possuem ali um smartphone, um tablet, então ter isso na palma da mão é essencial, né? Mobilidade, a questão de você contar com o gerenciamento na palma da mão. Então veja, temos aí duas soluções que vão te auxiliar no gerenciamento da segurança, tá? Então, lembrando só, esse slide eu já tinha mostrado anteriormente, num outro webinar, mas lembrando então que a gente precisa gerenciar o inventário, os ativos, a gente precisa garantir segurança, a gente precisa entregar serviços para o usuário, seja através do Service Desk, de um portal do usuário, através do acesso remoto, e a gente precisa provisionar os equipamentos, implantar, tudo isso com o tempo restrito, tudo isso com o budget limitado, certo? E ainda com aqueles desafios que eu coloquei no início lá, né? Cada vez mais aumentando a quantidade de dados, cada vez mais aumentando a quantidade de dispositivos. Ok? Bom, resumindo aqui, eu falei do SMA, do antigo Camil, né, que vai te auxiliar, então, nessas funcionalidades. Um detalhe importante, eu consigo, inclusive, medir a utilização dos softwares. Tá? Mas para que eu vou medir? O que tem a ver a medição com a segurança? Bom, primeiro, a gente está verificando como eu reforço a segurança. Bom, se eu não conhecer o meu ambiente, se eu não tiver um inventário do meu ambiente, a partir do inventário eu vou identificar quais os softwares estão instalados. A partir da medição, eu vou saber quais os softwares estão sendo realmente utilizados, né? E se eu preciso decidir se eu desinstalo esse software ou se eu atualizo esse software. Claro que atualizar é necessário, mas às vezes a atualização ela pode envolver um custo, se você, dependendo do tipo de formato de aquisição. Então, medir a utilização do software vai te apoiar nessa decisão. Tá? Catálogo de aplicativos vai te auxiliar, então, a descobrir todas as formas de licenciamento dos softwares que você possui, se é por unidade, se é por volume, se é um software virtual, não, um VAPP, se é um suíte de software, se é um software composto, se é um software único. Então, através do catálogo, você tem essa informação das diversas formas de licenciamento. Tá? E você vai poder distribuir, então, esses softwares de forma automática pela solução de gerenciamento. Tá? Ok. Entre outras coisas. Pessoal, dúvidas, por favor, utilizem ali o bate-papo. Tá? E eu já tinha comentado, então, na parte de auxiliar na implantação, você vai contar com SDA, né, o sistema de implantação, onde eu vou poder detectar o hardware previamente, planejar a minha migração, se for o caso, migrar sistemas operacionais para as versões mais novas, que certamente já não possuem as vulnerabilidades conhecidas. Obviamente, sempre vai ter vulnerabilidades, né? Eu vou poder, então, contar com a preparação da máquina antes da instalação, ou seja, as tarefas de pré-instalação, como formatar, particionar,
copiar os dados, fazer backup do perfil do usuário, tarefas de pós-instalação. Instalar aplicativos, configurar aplicativos, instalar o antivírus e assim por diante, garantindo que a máquina esteja nos padrões necessários. Tá? E também vou poder disponibilizar para o meu usuário uma biblioteca de instalações ou mesmo uma interface de recuperação para que eu consiga recuperar os dados desse equipamento, desses usuários, em caso de um sinistro. Tá? Agora, especificamente sobre os recursos. Então, ainda com o tema, né, como melhorar o controle na segurança do meu ambiente. Tá? Com relação ao inventário. Bom, fato, eu preciso ter o inventário para ter as informações dos softwares que estão rodando no meu equipamento. Tá? Muitas vezes é importante você criar formas para descobrir todas as máquinas que tenham determinada versão. Por exemplo, quais são as máquinas do meu ambiente que estão rodando uma versão do Java. Hoje eu estou usando o Java 8 130, acho que é isso que tem disponível. Não, 132, certo? E eu preciso, então, instalar o Java em todas as máquinas que tenham uma versão de Java instalado. Então eu preciso remover as versões antigas, eu preciso instalar a versão nova. Tá? Então como é que eu vou fazer isso? Inicialmente através do inventário. A partir do inventário eu vou poder criar um rótulo inteligente, que vai ser o quê? Uma pesquisa nos dados obtidos pelo inventário. Observe aqui que ele traz no inventário da máquina centenas de dados. E eu vou poder, então, filtrar quais são as máquinas que precisam sofrer a atualização. Uma vez criado o rótulo, por exemplo, atualizar Java, eu vou poder, então, distribuir o software para essa máquina. Quando? No próximo momento que a máquina entregar o inventário. Por que isso? Para reduzir o impacto na rede. Eu não quero atualizar todas as máquinas agora. Eu quero atualizar todas as máquinas ao longo do dia. Certo? Imagina que você tenha 200 máquinas, 500 máquinas, 1000 máquinas para atualizar. Todas elas, você acaba esgotando os recursos da rede, né, que são destinados para o negócio. Né? Então, impactando assim a operação. Certo? Consigo também programar, da mesma forma, criar rótulos descobrindo as coisas que eu preciso. Por exemplo, quais são as máquinas que estão naquela rede, quais são as máquinas que não tiveram o Service Pack instalado. Tá? E eu vou poder aplicar todas essas atualizações. Por exemplo, isso que eu falei do Service Pack. Boa parte das atualizações, ao invés de você baixar centenas de atualizações, você aplica só o pacote do Service Pack, já vai te trazer para a versão mais recente. Tá? Dúvidas, pessoal? Por favor, estejam à vontade ali para fazer suas perguntas. Bom, seguimos. Perfeito, perfeito. Pergunta aqui do Rodrigo Ferreira. Então, por exemplo, justamente. Então, eu vou demonstrar agora, eu vou abrir a minha interface de demonstração. Então, primeira coisa eu preciso, né, no caso de uma distribuição de software, primeiro eu preciso identificar quais são as máquinas do meu ambiente Então, quais são as máquinas do meu ambiente que precisam daquela atualização, que precisam daquele software. A partir daí, ela vai ser rotulada, ela vai ganhar uma marcação, né? A gente chama de rótulo. E quando esse rótulo possui um critério, é chamado de rótulo inteligente.
Tá? Então, a partir do rótulo inteligente, a máquina foi identificada e ela está marcada. Tá? Depois, na distribuição, eu vou poder, então, criar pacotes de softwares que serão instalados, estarão prontos para serem instalados. E esse software, esse pacote, ele vai ser instalado aonde? Na máquina que eu marquei. Por exemplo, observe aqui na tela ao lado. Tá? Aqui eu acabei criando alguns rótulos. Por exemplo, padrão USC de instalação. Enfim, era o nome lá do meu padrão de instalação. Eu poderia ter o padrão instalação do RH, padrão instalação do administrativo, né? Ou ainda, máquina que está em instalação, certo? Máquina que possui o navegador Chrome. Máquina que possui o Java 8. Certo? Então, através do inventário, eu marquei essas máquinas. Tá? E a partir daí, eu criei uma tarefa e destinei a tarefa a esses rótulos. Então, o rótulo é o destino da minha ação. Tá? E essa ação, ela vai ser... essa ação ela vai ter um tempo para acontecer. Né? Porque eu quero que ela aconteça num horário específico. Tá? Por exemplo, eu quero que das 5 da tarde de um dia até as 9 da manhã do dia seguinte, ele faça a instalação. Tá? Então, essa que é a grande vantagem de você poder programar essas instalações. Deixa eu trazer aqui para vocês exatamente isso que a gente está falando. Né? Então, a primeira coisa, por exemplo, se eu fosse aqui buscar no meu ambiente, aproveitando, já vou iniciar a demonstração respondendo as perguntas de vocês. Tá? Fiquem à vontade de fazer perguntas e a gente vai seguir aqui. Então, a partir do momento que você tem as máquinas do seu ambiente, por exemplo, digamos aqui eu faça uma pesquisa por quais são as máquinas onde o título do software tá, inicia com Java 8. Perfeito. Então, essa seria o meu teste. Quantas máquinas eu tenho com Java 8? Tá? Então, eu tenho algumas máquinas com Java 8. Dessas máquinas, tá, eu posso ter máquinas que não estão com a última versão do Java. Deixa eu buscar aqui na outra tela. Falando especificamente de Java, porque é um desafio para a gente manter o Java atualizado. Né? Cada semana você tem uma nova atualização. Tá? Embora simples, é uma coisa que pode demandar. Então, essa máquina possui uma série de programas instalados e eu tenho lá, nesse caso, eu tenho 2 versões de Java instaladas na mesma máquina. Né? Só 2. Felizmente. Mas eu poderia ter aqui Java 6, Java 7, Java 8 e diversas versões. Tá? Então, seria um problema você manter versões que não estão sendo utilizadas. Né? Um detalhe importante é você, primeiro, antes de qualquer distribuição, você validar se isso não impacta em outras aplicações. Né? Algumas vezes você tem aplicações legadas que precisam de uma determinada versão. Tá? Uma vez identificado o software, respondendo aqui a pergunta do Rodrigo, né? Uma vez identificado o software, você vai carregar para dentro dele, né? Ele já identificou aqui versão do software, versão, link do fabricante, linha de comando de desinstalação do software. Olha só que legal. Né? Ele já identifica a linha de comando se eu fosse desinstalar. Eu posso aqui aprovar quais sistemas operacionais esse software pode rodar, pode ser instalado. E aqui eu anexei, previamente, o pacote de instalação. Veja que ele é um JRE 1.8 tal, .msi. Classifiquei. Né? E ele já sabe que de todos os computadores do meu ambiente que tem esse Java instalado. Tá? Perfeito. Feito isso, o software está lá
né? Até deixa eu demonstrar aqui. Então, eu tenho aqui diversos softwares e eu tenho o anexo, indicando que esse software já possui o arquivo de instalação. Tá? A partir daí, eu tenho dois caminhos. Um deles, então, seria, por exemplo, criar o meu pacote de instalação. Está aqui ele. Né? Por exemplo, a versão 64 bits, aonde eu posso simplesmente selecionar o software, né, selecionar eu crio aqui o nome do pacote. Quando vai ser executado, respondendo à pergunta do Rodrigo, né, ele pode executar a qualquer hora. É o ideal. Mas eu posso pedir para ele instalar na inicialização da máquina, após o login do usuário, quando o usuário estiver conectado, quando o usuário estiver desconectado. Tá? Então, eu selecionei, dentre os pacotes disponíveis, o Java 8. Está aqui ele. Está aqui, ele identificou o MSI, certo? O que fica faltando para ele executar? Eu posso aqui colocar a linha de comando para ele executar. Tá? E aí, claro, seguido dos diversos parâmetros que esse software... Aí, claro, eu preciso consultar a documentação do software para saber como fazer a instalação silenciosa. Tá? E configurando esse software corretamente de acordo com os requisitos de segurança. Por exemplo, no Java, eu tenho até mesmo lá Java Web Security, e aí eu posso dizer o nível de segurança do Java. Tá? Então, perceba que eu tenho aqui vários... Ah, mas eu não sei a linha de comando. Né? Eu tenho a ajuda do portal IT Ninja. O portal IT Ninja é um projeto mantido pela Case, né, pela Quest, onde lá você encontra todos os softwares, dicas de instalação, dicas de como fazer uma instalação silenciosa, uma instalação não assistida, um arquivo de resposta dos diversos softwares do mercado. Tá? Beleza. Feito isso, instalar. O que ele vai fazer? Ele vai distribuir o pacote, vai executar a linha de comando, tá? Aonde? Em sistemas operacionais que eu aprovei, tá? Fica faltando dizer aonde. Bom, eu posso dizer que ele vai executar em todos os computadores, eu posso dizer que ele vai executar em um computador específico, ou eu posso dizer que ele vai executar, e aqui vem a dica, é que eu fiz um rótulo, eu marquei máquinas previamente. Então, a máquina entrega seu inventário e ela ganha o rótulo. Né? Ganhou a etiqueta lá, possui Java ou precisa atualizar. E a partir daí, quando a máquina fizer o inventário, ela vai ter o software instalado. Tá? Silenciosamente. Tá? Mas eu poderia aqui notificar o usuário, poderia botar um alerta na máquina do usuário, aguarde instalando o software, poderia fazer o marketing aqui da TI, né? Mais um software instalado graças à TI. Né? Não nos ligue só para problema, nos convide para o Happy Hour também. Né? Não sei se acontece com vocês, mas aqui é assim, né? Ligam para a TI só para reclamar. Né? Não, pô, tem torta aí, chega aí na... Não. O que mais? Janela de implantação, olha só que legal. Eu posso definir, então, o horário dessa instalação. Vai acontecer a qualquer hora, tá? Mas das 4 da tarde até as 9 da manhã do dia seguinte, eu não instalo nada. Né? Horário comercial não faz instalação na máquina, não faço alteração na máquina. Tá? Então, você pode determinar a ordem com que isso vai acontecer, você vai poder determinar a quantidade de tentativas e a partir daí, certo? A tarefa vai acontecer. E você consegue, inclusive, acompanhar a instalação, quantas instalações estão acontecendo. Né? E ele só vai distribuir esse software para a máquina se a máquina não tiver. Tá? Beleza. Então, era isso que eu queria mostrar. Mas eu também posso, tá, instalar software dessa forma, mas eu também posso publicar esses softwares no portal do usuário, que é uma das grandes vantagens, né, principalmente para reduzir a dependência do usuário à TI. Então, você se preocupa em publicar o software. Deixa que o usuário decide quando ele vai querer esse software. Então, eu publico lá no portal de downloads. Né? Então, eu posso vir aqui
e publicar o software. A grande vantagem disso também é que você pode restringir o acesso, né? Instalar instalações gerenciadas existentes, então eu já associei essa instalação e eu posso vir aqui e controlar o acesso. Por exemplo, software do RH só vai estar disponível às máquinas do RH. Software administrativo só vai estar disponível aos usuários do administrativo. Então eu posso restringir por computador ou por usuário, né? E isso ainda de acordo com os grupos do AD. Tá? Então é uma ferramenta bastante prática, ágil e simples de usar. Ok? Bom, falei então da implantação, né? A questão das atualizações. Então eu vou poder aplicar atualizações no meu ambiente, tá? Independente de sistema operacional. Então eu vou poder aplicar atualizações de Windows, atualizações de Mac, tá? Da Microsoft, da Apple, claro. Atualizações de dezenas de fabricantes de softwares. Tá? Então eu vou poder identificar atualizações necessárias no meu ambiente e vou poder implantar essas atualizações. E aí eu posso montar a minha estratégia de implantação de patches. É uma coisa necessária, vai gerar reboot na máquina do usuário, né? Uma vez que você se vai atualizar o sistema, gera reboot, né? Porém, você consegue decidir isso em conjunto com o usuário. Dá a opção para que o usuário decida. Tá? E você consegue acompanhar, então, como é que está como é que está a conformidade das atualizações. Tá? Em alguns casos, você vai poder, se o usuário não está te ajudando, você vai poder ligar a máquina à noite, por exemplo, aplicar atualizações e mandar desligar a máquina. Tá? Isso, claro, contando com o recurso de Wake on LAN, né? Ligar as máquinas pela rede. Tá? Apenas para mostrar para vocês sobre as atualizações. Então, por exemplo, mas eu tenho WSUS no meu ambiente. Beleza, WSUS vai fazer para softwares da Microsoft. Tá? Então, lembrando que o WLAN, né, o WLAN, Wake on LAN, ele vai funcionar em redes cabo. Né? Então, eu preciso ter um cabo conectado na máquina para que ele receba o pacote mágico, e é assim que é chamado mesmo, de acordo com o protocolo de Wake on LAN, para que desperte a máquina. Né? Isso vai passar por diversos níveis de switches, VLANs. Tá? Então, o protocolo Wake on LAN funciona em VLANs, só não funciona em redes metropolitanas. Tá? Então, olha só, eu tenho aqui, então, atualizações de sistemas operacionais. Tá? Então, eu posso aplicar atualizações de Windows de diversas versões. E o melhor, eu não preciso baixar os pacotes se eu não tenho aquele sistema operacional ou eu não tenho aquele fabricante de software. Olha só a quantidade de fabricantes que eu consigo gerenciar as atualizações. Tá? Atualizações de antivírus, atualizações da Adobe, atualizações da Oracle, atualizações da Mozilla, da Novell e assim por diante. Tá? Então perceba que você tem diversos fabricantes. Mas de onde é que vem essas atualizações? Bom, a Quest ela provê para vocês o catálogo de atualizações e mantém essas atualizações para vocês. Tá? São mantidas através de uma empresa parceira chamada Lumention, que a gente disponibiliza o catálogo de atualizações para que as máquinas de vocês possam fazer download e possam programar as implantações. Tá bom? Beleza.
Bom, falei de atualizações, né? Então, primeira coisa, manter os aplicativos, instalar aplicativos, remover aplicativos não utilizados, né? Manter as atualizações. Outra coisa, manter a segurança dos dados, né? Vou falar de backup, né? Proteja os seus dados. Mais importante de que você ter um backup é você garantir que esse backup está funcionando. Certa vez, até isso é um caso verídico, certa vez um amigo meu pediu para o colega dele: ei, você vai na Santa Efigênia, traga um pendrive para mim. Aí ele foi lá, trouxe um pendrive, plugou na máquina, mandou copiar todos os dados dele para aquele pendrive e reformatou a máquina. O que aconteceu? Quando ele foi colocar o pendrive para fazer o restore, ele descobriu que era um pendrive que não gravava os dados, né? Então, mais importante que você fazer o backup é você garantir a integridade desse backup, né? Testar esse backup, certificar que esse backup está seguro, que você tem mais de um backup, certo? Dependendo do volume de dados que você vai ter, qual é o tempo para retornar os dados em produção novamente? Ah, mas o usuário perdeu tudo e ele precisa recuperar só um e-mail, por exemplo. Ele precisa hoje responder um prazo do jurídico e ele precisa responder um e-mail, ele precisa só daquele e-mail, o resto ele não precisa agora, pode retornar 2 dias depois. Então, é importante você contar com ferramentas que te permitam essa granularidade na recuperação, tá? E aí, eu tenho aqui uma novidade para vocês, que é o Quest Rapid Recover, tá? Ele vai te auxiliar na redução desse tempo, tá? Como é que ele faz? Na verdade, ele utiliza, então, a recuperação Zero Impact, tá? Onde ele vai fazer o seguinte, ele vai mensurar o que você precisa e vai recuperar somente aquela informação, tá? Inicialmente, e a partir daí ele segue recuperando o resto. Então ele vai recuperar sobre demanda, priorizando a sua necessidade. Diferente de algumas outras ferramentas de backup, que você tem que restaurar todo o volume para daí conseguir recuperar a informação, tá? Mais que isso, você também vai poder recuperar de diversas fontes de dados, né? Eu vou poder, então, replicar o meu backup para a nuvem, replicar o meu backup para a minha máquina de standby, certo? Para que os riscos de indisponibilidade sejam mitigados ao máximo, tá? Então, esse que é a principal função do Rapid Recovery. Então, conheça mais as nossas ferramentas de proteção de dados, tá? Fica aqui o convite para vocês, tá? Bom, falamos então de distribuição, falamos de atualização, falamos de proteção de dados. Cabe agora falarmos de configuração, né? Então, eu preciso garantir que eu estou utilizando as funcionalidades do meu sistema operacional, né? Por exemplo, eu tenho o recurso de UAC, né? User Account Control. Muitas vezes, o usuário, por desconhecer os recursos, vai lá e desativa, quando, na verdade, ele precisa, talvez, desativar temporariamente e ativar o recurso, né? Conheço várias empresas que preferem desativar o firewall, né? Gera muito problema o firewall. Na verdade, o que se precisa é aplicar as regras corretas no firewall, certo? Para que realmente você consiga trabalhar. Mas, quando você tem uma máquina apenas, é tranquilo, né? Eu faço essas tarefas em uma máquina. Porém, quando você tem centenas de máquinas, garantir que tudo isso está funcionando sozinho é um grande desafio. Por isso, eu posso contar, então, com as políticas de configuração e políticas de segurança, tá? Que eu vou poder, então, gerar scripts, posso fazer scripts próprios, posso criar scripts utilizando o assistente para atualizar o registro, bloquear a unidade, executar scripts dos mais diversos possíveis, instalar, desinstalar aplicações compostas,
Tá? Então, por exemplo, instalar a aplicação consiste em verificar um arquivo, instalar um componente, configurar, copiar um arquivo. Então, eu posso fazer isso passo a passo através de scripts. Tá? E, como eu falei, políticas de segurança. Tá? Então, vejam que é importante você contar com uma solução de gerenciamento. Tá? Mas como é que ele faz isso? Por que, que o script é interessante? Porque eu tenho aqui não só a possibilidade de empurrar arquivos para a máquina e executar arquivos na máquina, mas eu tenho a possibilidade de verificar coisas. Por exemplo, verificar se um arquivo existe, se uma chave existe, se um diretório existe, se determinada condição é atendida. Em caso de sucesso, faça a ação desejada. Em caso de falha, faça remediação, corrija, instale. Por exemplo, preciso instalar o aplicativo. O aplicativo precisa da dependência. A dependência precisa do Java. O Java precisa da configuração. Então, eu consigo fazer uma série de controles, verifica sucesso, remediação, sucesso da remediação, falha na remediação. Então, vou poder contornar o fluxo da minha execução. Preciso ser um especialista de programação? Não. Tá? Isso que é o mais legal. A ferramenta permite você fazer isso de forma transparente. Através do assistente, é muito tranquilo. Eu não preciso ser um expert de programação para isso. Tá? O que eu posso fazer? Por exemplo, remover diversos Javas, instalar aplicações, validar requisitos, corrigir, instalar aplicação, configuração, incluir a máquina no domínio. Olha só que simples. Renomear as máquinas, padronizar as máquinas, desligar os equipamentos e assim por diante. Então tem aí mais, de fábrica tem mais de 30 scripts prontos, além dos assistentes. Dúvidas, pessoal? Vocês estão um pouco calados agora? Aproveitem para fazer perguntas. Tá? Já estou finalizando. O scan de vulnerabilidade, então, conforme eu falei, eu posso então fazer um scan no meu equipamento, descobrindo todas as vulnerabilidades conhecidas. São mais de 8.000 testes que eu posso executar no meu ambiente. Tá? E a partir daí, tomar as ações necessárias. Seja instalar o componente, seja atualizar o aplicativo, seja remover, seja bloquear. Tá? E a questão de reduzir a área de atuação, ou seja, né, é importante para controlar, se você quer segurança, o que você faz? Eu quero segurança no meu terreno. Muito bem, você vai colocar uma cerca de perímetro. Né? Você vai deixar a porta da frente, né? O portão da frente. Você vai reduzir as entradas. Da mesma forma. Né? Então, quando a gente fala de segurança no ambiente computacional, a gente deve reduzir a superfície de impacto, né? Reduzindo aí as possibilidades de entrada. Mapeie as exceções, né? Veja quem realmente precisa ser administrador, se não, remova os privilégios. Tá? E aí, muitas pessoas dizem o seguinte: eu preciso ser administrador da minha máquina porque eu tenho que instalar aplicações. Opa, peraí. Se você tem que instalar a aplicação tem que ser homologada. Se ela tem que ser homologada, ela vai estar publicada no portal do usuário. Ela vai estar distribuída. Mas eu preciso ser administrador para executar um defrag na minha máquina. Não tem problema. Publique o script de defrag no portal do usuário. Então, todas as situações onde o usuário poderia argumentar que precisa ser administrador, você tem uma ação disponível que você pode fazer através do portal do usuário, através de sincronização, distribuição e assim por diante. Ok? Monitore o comportamento dos sistemas, né? E principalmente fique de olho nos logs. Né? Você conta então com o auxílio do inventário customizado, onde eu posso buscar informação de arquivos, registros, variáveis de ambiente e, no caso de servidores, monitorar os logs. Tá? Mais importante, você tem ainda a auditoria nos logs que te permite saber o que aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu, é o que você vai buscar. Tá? Os logs não mentem, né?
E, fechando aqui a questão, relatórios. Você vai ter, então, relatórios diversos que vai poder mostrar, comprovar, apoiar as decisões, né, e acompanhar o andamento do seu negócio. Tá? Permitindo que você faça criação de relatórios personalizados e assim por diante. Posso fazer pelo assistente, posso fazer direto por SQL, fique à vontade. Eu falei do portal, né? Uma vez a tarefa publicada, ela vai estar aqui no portal do usuário. Tá? Até, olha só, coloquei o logotipo da Unirede, mas pode ser o logotipo da sua empresa personalizado. Tá? Bom, aqui eu aproveitei um script que eu tinha feito para uma dica, né, de como identificar o WannaCry se foi instalado na máquina e ainda não bloqueou a máquina, né? Ele ainda não comprometeu. É uma dica. Então, o que eu fiz? Através do meu Camil, através do meu SMA, eu criei um campo de inventário personalizado, certo? Fui lá em inventário software e criei um software chamado WCRY, contém WCRY. Aonde é o quê? Verifica se o arquivo está no diretório windir, tal arquivo, ou verifica se o outro arquivo está no diretório windir. Então, veja, eu posso verificar a existência de um arquivo. Com base nisso, os computadores que tiverem esse arquivo, eles vão ser marcados por um rótulo. E a partir daí eu posso ter uma ação. Por exemplo, mandar desligar a máquina, seria o mais simples. Poderia mandar formatar a máquina, poderia desativar a placa de rede, certo? Poderia gerar relatórios, poderia gerar notificações. Então, o fato de uma máquina chegar nesse estado, rapidamente eu poderia ter uma notificação por e-mail, um alerta, dizendo que alguma máquina do meu ambiente foi comprometida. Ô Fábio, Opa. Guilherme falando aqui, tudo bom? Tudo bem. Acho que até para complementar aqui, eu acho que você poderia mostrar ali na tela do case, eu sei que o tempo está acabando, a parte de processos também, que vai ao encontro disso aí que você está falando, né? De você ver quais os processos que estão rodando nas máquinas inventariadas, né? E aí, por exemplo, um processo que pode ser um código malicioso, você também tomar a ação necessária, né? Justamente, né? Então, eu falei aqui da existência de um arquivo, né? Então, eu posso verificar a existência de um arquivo, a existência de uma chave de registro, né? E ainda partindo mais especificamente, dentro do inventário, eu ainda consigo saber quais são os processos que estão em execução naquela máquina, quais são os programas na inicialização, né, aquelas malditas adware, aquelas barras de... Enfim, trojans instalados, né, normalmente ele está associado a um programa na inicialização, então você consegue descobrir quem são as máquinas que têm determinados serviços sendo inicializados, e aí pode tomar uma ação, tá, entre outras coisas. Tá? Serviços que estão rodando. Tá? Lembrando, o Trojan, o vírus, ele vai estar rodando. E aí a gente consegue identificar, seja por um arquivo, seja por um processo, seja por um serviço, é possível você identificar, ganhando tempo, né? Porque a grande questão é você conseguir tomar uma ação antes do mal maior, né? E aí também avaliar aonde, né, qual foi o impacto dentro do seu ambiente. Tá bom? Beleza. Seguindo aqui, eu ia fazer a demonstração, mas eu já fui demonstrando ao longo da apresentação, pontualmente. Tá? Fico aqui agora disponível para as perguntas. Respondendo aqui, pergunta do Maurício Pereira. Tá? Adquirindo case, o suporte da Dell ou da Quest tem suporte em português? Boa pergunta. Tá? A Unirede ela é uma parceira tanto da Dell quanto da Quest, e nós temos, além da venda do case, do licenciamento do case, nós vendemos case, nós vendemos serviços de implantação, customizações, suporte adicional. Ah, mas vou adquirir junto com o suporte da Quest. Perfeito, você vai ter direito às atualizações, você vai ter direito
as melhorias, ao suporte no caso de um incidente, mas o nosso suporte, ele encaixa nesse modelo porque você vai contar com um copiloto, né? A gente tem aqui a modalidade de suporte plus, que é um copiloto, né? Você poder contar com um consultor para te auxiliar nas demandas. Olha, surgiu antes de você necessitar, por exemplo, surgiu uma vulnerabilidade global, né? Olha, senhor cliente, como é que está o gerenciamento dos patches, como é que está o gerenciamento das atualizações. É isso que a gente tem proposto aos nossos clientes. Tá? Além disso, também a modalidade de case como serviço. Tá? Grande diferencial é você não ter que, se você não tem o budget para aquisição, você tem o budget para receita recorrente, é uma alternativa. E ainda conta com o nosso expertise dos nossos técnicos. Tá? Dúvidas, por favor, podem falar ou podem escrever ali no bate-papo. Tá? Maiores informações, unirede.net. Além disso, também informações detalhadas no site da quest.com. Tá? O que mais? Lembre-se que, para aqueles que já conhecem o Case foi atualizado, essa semana saiu uma versão, a nova release, versão 7.2, incluiu diversas outras funcionalidades, dentre elas dashboard para helpdesk, tá? E a versão 4.1 Service Pack 1 do K2000, do SDA. Tá? A apresentação deste fica disponível, depois vocês receberão um e-mail de agradecimento, bem como o link para a apresentação e para o vídeo, onde vocês vão poder compartilhar com os colegas de vocês na empresa de vocês. Tá? Lembro novamente a nossa agenda. Então, próxima semana vamos falar um pouquinho sobre relatórios avançados. Aqui, vamos trabalhar com umas coisas bem legais, por exemplo, Data Source, integrar com Excel, integrar com ferramentas de relatório, SQL, algumas coisas bem legais, tá? Para botar a mão na massa mesmo. Várias dicas aí para vocês. Tá? Falando então um pouquinho do nosso portfólio, né? Nós atuamos então na venda da solução de Case e de Data Protection. Também fazemos a implantação, somos especializados em serviços de Case e de Data Protection, implantações, customizações, treinamento para o seu time. Tá? Então, se você tem a solução e não está utilizando ela em 100%, né? Até porque houve bastante mudanças, treinamento, a gente entrega treinamento presencial, remoto, em grupo, consultoria. Preciso melhorar a efetividade da utilização, o retorno do meu investimento, pode contar com o nosso time para consultorias específicas, tanto de case quanto também de processos de ITIL. A gente também pode oferecer isso para vocês. E, por exemplo, está faltando mão de obra. Ok, pode contar com o time da Unirede para o gerenciamento do seu ambiente, inclusive. Tá? E que mais? Nossa oferta de Case como serviço e a consultoria para o licenciamento. Então, a gente também tem o serviço de consultoria de licenciamento, que te auxilia, então, a planejar o licenciamento, né, e você não estar vulnerável a uma auditoria de software. Tá? Então, é um serviço adicional que nós temos, utilizando, claro, a ferramenta de gerenciamento por trás. Tá? Maiores informações e este material vocês encontram no site unirede.net, materiais gratuitos. Fiquem atentos, estamos nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter, acesse o nosso site e dúvidas, comercial@unirede.net. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pelas perguntas. Desejo a vocês uma ótima semana e, por favor, nos tragam os desafios, nos tragam as necessidades de vocês, que a gente vai ter imenso prazer em auxiliá-los.
Obrigado aí, pessoal. A gravação fica disponível. Dentro em breve receberão então o e-mail de agradecimento.